Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Lembrando que estamos em uma série de vídeos, explicando, destrinchando cada passagem dos 4 Evangelhos de Jesus Cristo, escrito pelos seus discípulos. Meus queridos, está sendo uma bênção, esta série de vídeos. E hoje vamos ter uma passagem muito conhecida, que é quando Jesus acalma a tempestade. Quando ele está dormindo lá no barco e os discípulos desesperados chamam ele. Então vamos ver que lições esta passagem nos traz para os dias de hoje. E, antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço, inscreve-te no canal, compartilha, clica no botãozinho do dedinho para cima, curte, para que YouTube veja que este vídeo é importante, que é necessário, e ele distribui este vídeo para outras pessoas. Porque, meus queridos, o Senhor Jesus nos falou: pregai o Evangelho aos confins da terra, pregai a toda criatura. E nós temos essa ordem do Senhor. Nós, como escribas do reino, temos o dever de levar a palavra a toda criatura, a todo aquele que esteja hoje encarcerado, esteja dominado pelas trevas, porque a luz do mundo, que o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, tem que iluminar esse coração para tirar essa pessoa de lá. Então, meus queridos, vamos abrir hoje as nossas Bíblias. Temos que esta passagem encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos: no livro de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Especificamente hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo número 35. E a palavra de Deus diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória ao Senhor. Meus queridos, Jesus, ele acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes do lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou num barco de pesca acompanhado de seus discípulos e lhes ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na popa da embarcação. Enquanto Jesus dormia, os seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores experientes, pescadores de profissão,
eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que, provavelmente, houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características naquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isto favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. E é também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermão, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Olha aí, meus queridos. Enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isto eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Que milagre, meus queridos! Glória ao Senhor! Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Perplexos, atemorizados, aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o fato de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela sua humanidade. Sim, ali estava o Cristo plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga o tinha batido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar
do sono profundo. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se por um lado a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato dele ter se cansado e dormido no barco, por outro lado, sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: "Cala-te, aquieta-te." Ao som de sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser: é o Cristo, o Filho de Deus. O milagre, esse milagre em que Jesus acalma a tempestade, nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas, quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte. Mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites, estava humildemente repousando na popa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder. Glória a Deus, meus queridos? No livro de Salmos, no capítulo 107, entre os versículos 23 e 30, olha o que está escrito. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda essa sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto seguro. Glória a Deus. Olha que passagem do livro de Salmo 107, que retrata praticamente o que aconteceu nessa passagem que Jesus acalmou a tempestade. Por isto, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco, meus queridos. Jesus nos fez uma promessa. Olha o que está escrito em Mateus 28, versículo 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com Ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi:
Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu caiado me protegem. Glória ao Senhor. Meus queridos, esta passagem, além de ser muito conhecida, ela nos traz um ensino maravilhoso. Um ensino que nos conforta que quando nós chamamos ao nosso Senhor Jesus para habitar na nossa vida, para estar em nosso barco, para navegar conosco por este mundo perigoso, maldoso, por este mundo em que muitas vezes nós somos perseguidos, passamos necessidades em todas as áreas, podemos estar fracos, podemos andar pelos desertos, podemos andar pelo vale da sombra da morte. Mas quando nós convidamos ao nosso Senhor a formar parte da nossa vida, temos uma coisa garantida, que é a vitória, que é um milagre, que toda a tempestade vai ser acalmada. Os discípulos, eles tinham a Jesus no barco, mas eles ainda não tinham essa fé, não tinham esse conhecimento, essa fé de que com eles estava o Filho de Deus. Eles até se perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedece? Mas nós sabemos hoje quem é esse que até o mar e o vento obedece. E nós sabemos que esse homem, nós sabemos que esse Deus está conosco. E sempre que uma tempestade vier, por muito difícil que seja o bater do vento na nossa embarcação, por muito difícil que seja fugir das águas que estão entrando tentando nos destruir, sabemos que Ele está conosco e que Ele vai acalmar essa natureza que está desproporcional. Só temos que fazer uma coisa, meus queridos: clamar ao Senhor. Clamar àquele que está dormindo lá na nossa embarcação. Clamar por aquele que está disposto, que não dorme, que observa dia após dia o nosso andar, o nosso caminhar. Por isso a importância de dia após dia ter comunhão com Deus. Entregar o nosso dia, entregar o nosso sonho, entregar o nosso alimento. Agradecer e louvar constantemente o Senhor, seja qual for a nossa realidade. Deus vai mudar a tua história. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E uma tempestade, um deserto, um problema, uma doença, um problema financeiro não vai destruir a nossa vida. Esse não é o nosso fim. Porque se tem alguém que é capaz de mudar histórias, de transformar o que é impossível em possível, esse é o Senhor Jesus. Vamos confiar nele, vamos chamar ele, vamos clamar por ele, vamos pedir para não nos deixar perecer, mas vamos dar toda a honra e toda a glória ao nome dele, porque sem ele, meus queridos, as tempestades da vida nos destroem. Aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que não coloca os alicerces de seu lar, de sua vida, de todas as áreas de sua vida sobre a rocha que é Jesus, não vai resistir às tempestades. Mas aquele que coloca o alicerce da sua casa sobre a areia, às vezes é mais fácil fazer isso. A areia representa o mundo, os homens, confiando de que eles podem os ajudar. Vão vir os ventos, vão vir as chuvas,
e a casa vai cair. Agora, sobre a rocha, não. Pode vir qualquer coisa. A gente até pode passar pelo tempo da tempestade. A gente até pode sofrer pelo bater do vento, pela inundação das águas por um tempo, como sofreram os discípulos. Mas aquele que criou o firmamento, aquele que criou tudo, com uma palavra, se levanta e vai falar: aquiete-se, acalme-se, e vai surgir uma bonança muito grande na tua vida. E esse mal que assolava uma das tuas áreas ou a tua vida toda vai bater em retirada, porque quando Jesus entra, o diabo tem que ir embora. Glória ao Senhor Jesus. Gostaram do estudo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Para te agradecer, Pai, por estar conosco até a consumação dos séculos. Pai, aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Toca na vida deles. Fala para ele que o Senhor está ali, na popa da embarcação da vida dele. Que ele pode clamar, que ele pode pedir, sempre que os ventos estivessem muito fortes. Pai, obrigado por não nos abandonar. Obrigado por nos cuidar. E obrigado, Senhor, por mesmo andando em um vale de sombras e trevas, o vale da sombra da morte, podemos estar tranquilos e confiantes, porque a tua vara e o teu cajado nos protegem. Glória a ti, Senhor, pela proteção, pelos livramentos, porque só o Senhor é capaz de ouvir aquelas conversas que em privado acontecem contra nós. Porque só o Senhor é capaz de conhecer os planos daqueles que se reúnem para nos destruir. E o Senhor nos livra, nos protege. O Senhor nos dá mantimentos, provisão, para poder continuar e avançar neste mundo difícil. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, estou muito feliz aqui. Eu espero que gostem desse estudo. Compartilha com todo aquele que hoje está passando por uma tempestade, por um problema sério. Que chame a Jesus, que Ele é capaz de acalmar isso agora, neste momento. Estou desejoso de um próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.